Oiê, quero dividir com você um assunto bem interessante que é bem comum de chegar no consultório, não só meu, mas acho que de outros colegas nutris também. A pessoa chega e fala, eu tenho colesterol ou tenho triglicérides elevados, porque é familiar, é genético. Então, isso é tão importante porque isso passa, na maior parte das vezes, por uma questão de hábito alimentar. Então, eu queria dividir um pouquinho aqui no seguinte sentido: existe sim alterações genéticas que são passadas, né, de geração para geração para vários tipos de alteração no organismo. Por exemplo, doenças que você fala assim, se meu avô teve, meu pai teve, e eu vou ter também, ou eu tenho também. Então, existem doenças mesmo que são de traço hereditário, tá lá no gene, e isso é passado mesmo através dessa questão genética. Mas existem condições de saúde que são passados de pai para filho por questão de hábito. O colesterol elevado e os triglicérides elevados podem ser passados de pai para filho, de geração para geração, por uma questão genética, mas não é a mais comum. A mais comum é quando a família tem uma estrutura alimentar que faz elevar o colesterol, os triglicérides ou até o desenvolvimento de um diabetes tipo 2, esse diabetes que a gente adquire, né? Não que a gente nasce com ela, não que seja uma alteração no pâncreas mesmo. Então isso passa de pai para filho. Então a família, o avô comia de determinado jeito, o pai ou a mãe aprendeu a comer daquele jeito e traz isso para os filhos, e os filhos vão levar isso adiante para os seus próprios filhos. Em geral, o colesterol elevado, ele se dá por consumo excessivo de gorduras saturadas ou alterações no metabolismo da glicose, que vai também elevar o colesterol. Então, são mecanismos que mexem assim tanto na ingestão direta, né, da gordura saturada, que vai elevar o colesterol, o LDL, que é aquele colesterol que a gente quer deixar um nível mais baixo, ou que vai mexer na insulina, na glicose, e mexendo na insulina acaba mexendo no colesterol também. Nesse caso, quando a gente fala, né, que eu tenho colesterol familiar, e se for desta natureza, né, tem como a gente investigar isso, a solução é realmente mudar o hábito alimentar. E aí existem algumas condições, por exemplo, se a pessoa que está com esse colesterol elevado, uma pessoa, por exemplo, de uma média idade aí, de uns 30 anos, chegou aqui no consultório e ainda mora com os pais. Se a família ali não modificar a estrutura alimentar, ou se essa pessoa inserida nessa família não modificar a estrutura alimentar, é provável que ela perpetue esse colesterol, essa alteração do colesterol. Então, para mexer com uma pessoa assim que está com essa alteração, a gente tem que mexer no contexto alimentar dela. E aí, mexendo no contexto alimentar, se ela morar sozinha ou se tiver uma parceria que está disposta a mexer na causa, né? Porque o efeito é ter o colesterol elevado, a causa é um erro alimentar. Se existe a disponibilidade para mexer na causa, o tratamento ou o conserto disso fica mais fácil. Então é importante quando a gente tem a história, né? Se é o seu caso, por exemplo, eu tenho colesterol familiar. Isto é por causa de um gene? Ou isto é porque os seus pais ou os avós, e foi esse hábito de comer sempre bastante coisas de origem animal, bastante coisas processadas, bastante alimentos contendo açúcares, farinhas, que aí vão mexer na parte da insulina e, consequentemente, do colesterol. Então, precisa haver uma mudança nessa estrutura, porque o que vai acontecer? A gente vai tomar um remédio para baixar o colesterol, sendo que a causa não é o colesterol em si, mas um erro alimentar. É meio como a gente ficar enxugando gelo, né? Não dá muito certo.
Então é melhor não usar o remédio e mudar a alimentação. Claro que assim, se entrou com o remédio, se existiu a necessidade de usar uma medicação, isso foi prescrito por um médico, isso só pode ser suspenso, né? Só pode ser interrompido o uso por um médico. Aqui eu não estou dizendo que é para você tomar essa decisão, isso precisa ser partilhado com um médico. Medicamento a gente só recebe prescrição e a suspensão da prescrição de um profissional médico. Mas se você conserta a sua alimentação, aí é possível conversar com o médico, refazer os exames e eventualmente tomar a decisão de suspender essa medicação por ordem médica. Então, vamos olhar a alimentação, colocá-la a mais integral, natural, que veio da terra, que as chances deste colesterol e esses triglicérides, muito mais o colesterol, né? Os triglicérides a gente vai deixar para falar em um outro momento. Mas integral, vegetal, natural, que veio da terra, a chance de você regularizar o nível de colesterol, se ele estiver alterado com um perfil alimentar desse, é muito, muito grande. Obviamente, se ele for de natureza alimentar e não de natureza genética mesmo.